passo agora a palavra à doutora Ana Maria, para que ela possa fazer essa contribuição na sua observatória. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar mais uma vez nesse seminário, nesse simpósio internacional, falar sobre vulnerabilidades locais, trazer a realidade vivida por nós. Eu fico até emocionada, né? Carolina, tão jovem e com tanta experiência e fala com tanta propriedade e emoção que nos emociona bastante. Eu vou falar aqui, trazer um panorama, e claro, cada um fala do seu lugar, né? Da sua experiência. A minha experiência, eu sou professora do Departamento de Estatística. Muitas vezes, né, todo mundo que se aproxima de mim tem um certo medo, porque números, né, dão assim, as pessoas ficam muito vulneráveis frente a números, como se os números fossem verdades absolutas. Números não são mais do que expressões da nossa realidade. Nós os construímos. Mas muitas vezes eles são importantes para que a gente possa ter consciência da realidade que vivemos. A gente muitas vezes se isola e constrói, né? A gente vê aquilo que quer ver e constrói uma realidade em torno, sem que seja realmente a verdade, ou, né, trazendo situações que a gente deixa de se sensibilizar, mas é importante que a gente conheça a realidade na qual vivemos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns números, alguns resultados de pesquisas. Eu vou apresentar. Eu acho que para mim fica melhor. Eu queria. Ok? Bom, então é um panorama das populações em vulnerabilidade no Distrito Federal, um grande. Aí a gente vai passar por várias questões, vários temas, e a gente tem trabalhado no grupo de pesquisa, a Codeplan também, a gente decidiu, né, dar uma olhada em questão da vulnerabilidade, seguindo o curso da vida. Então, eu vou falar para vocês da vulnerabilidade ao nascer, na primeira infância, a vulnerabilidade no crescer, o mundo do trabalho e o envelhecer. Então, nós estamos vendo, né, que são vários momentos da vulnerabilidade. E a gente tem trabalhado também de uma forma transversal, com várias questões, por exemplo, de gênero, questões de raça, etnia, questões de gerações. E antes de começar, né, eu queria falar que, para a gente fazer estudos cada vez mais detalhados, mais precisos e retratar a realidade nossa, nós precisamos de dados. Eu gostei muito da publicação que está no nosso folder, falando da questão, né, da variável raça, cor e etnia. É muito importante que todos nós saibamos da importância da declaração dessa informação em todos os formulários. Muitas vezes, principalmente, né, na área da saúde, como a gente tem a premissa do atendimento e tem situações, né, de muito estresse, e esquece da importância de preencher corretamente a informação. Então, como estatística,
vê como uma pesquisadora dos temas sociais, eu toda vez reforço, né, a importância da gente ter dados de boa qualidade para que a gente possa ter análises mais detalhadas e descrever melhor essa população em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que Carolina expressou, né, que o trabalho com a população em situação de rua define o conceito de vulnerabilidade, que não é risco, mas a vulnerabilidade envolve a exposição a certos riscos. Mas, além dessa exposição, qual a capacidade de enfrentá-los? Que a gente fala, né, dos ativos. E a potencialidade que esses riscos tragam consequência importante para aqueles que estão expostos. Então, é uma relação que a gente vem trabalhando entre os riscos, a capacidade de enfrentamento desses riscos, ou seja, os ativos que cada um de nós temos, mas não somente isso, mas também a estrutura de oportunidades do local, do território, que é oferecido para o enfrentamento desses riscos. Então, aí o papel do Estado é fundamental para que a gente reduza, né, a situação de vulnerabilidade. A exposição a riscos, ela pode ser a mesma, mas se nós temos maior capacidade para enfrentar esses riscos, que o Estado tenha, né, mecanismos que reforcem esses ativos, então você pode reduzir em muito a situação de vulnerabilidade, como no caso que foi exposto pela Carolina aqui. Então, você tem riscos, a população em situação de rua, mas se o Estado está presente, esses riscos, né, a vulnerabilidade dessa população, ela pode ser atenuada. Então, em primeiro lugar, eu queria apresentar para vocês a população do Distrito Federal, e como demógrafa, né, eu sempre trago aí uma pirâmide etária para a gente ver, né, que é uma população em transformação, uma população que envelhece. Então, aqui são dados bastante recentes das nossas estimativas e projeções populacionais. Então, nós vamos ter, no próximo ano, quase 3 milhões de habitantes. Tivemos uma revisão nas estimativas, né? Então, é uma população, né, de um tamanho bastante considerável, e nós temos uma distribuição desigual dessa população no território, e a gente vai ver isso daqui a pouco. O que eu fiz? Não. Aqui, só queria mostrar para vocês esse indicador, que é o índice de envelhecimento da população. Ele diz o seguinte, que a gente tem um número de pessoas de 60 anos ou mais em relação à população jovem. Vocês estão vendo que nós estamos envelhecendo de uma maneira bastante acelerada, e estima-se que em 2030 a gente tenha já um número maior de idosos do que de população menor de 15 anos. Ou seja, é uma população que envelhece rapidamente, e a vulnerabilidade de idosos é muito grande. Então, a gente vai falar do curso da vida, e eu vou colocar alguma coisa sobre a vulnerabilidade ao envelhecer. Aqui a gente tem essa distribuição da população no território, e aqui nós temos as regiões administrativas, e vemos que a população está concentrada nessas regiões aqui, né, que estão acima nesse gráfico. Essa que tem a maior contingente populacional é Ceilândia, mas aqui temos Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, né? E mais embaixo nós temos Lago Sul, Plano Piloto, Parkway, Lago Norte e assim outras regiões administrativas. Essa é a distribuição da população no território.
Mas quando a gente vê a renda média nesses territórios, nessas RAs, nós estamos vendo a desigualdade, né, enorme, desigualdade de renda no nosso território, o que a gente chama da segregação socioespacial no território. Então, onde nós temos a maior quantidade de pessoas, o contingente populacional, está aqui que nós vemos, onde nós temos uma menor renda. Onde nós temos a maior renda, nós temos a menor população. Então, nós temos uma situação, pensando em renda, já de uma certa vulnerabilidade, porque você tendo um ingresso, dependendo da quantidade de ingresso que você tem na sua família, você tem acesso a bens e serviços e que pode reduzir a sua exposição a riscos e situação de vulnerabilidade. Outra questão que eu acho que é muito importante da gente começar a entender como é que é distribuída essa minha população no território. Nós vemos, aqui só comparando, veja, aqui eu tenho o Brasil e da mesma forma o DF. Como é que é a estrutura etária dos 10% mais ricos no Brasil e no DF? Ou seja, é uma população mais envelhecida, é uma população de pessoas no mercado de trabalho com poucas crianças. Quando a gente pega os 10% mais pobres no Brasil e no DF, vejam onde estão as nossas crianças e jovens. Então, isso é muito importante a gente ter consciência que o futuro da nossa nação está nos segmentos de maior pobreza. Então, se a gente entende isso, nós sabemos onde que nós temos que atuar. E no DF isso é bastante evidente. É somente fazer uma visita em algumas porções do nosso território, como a estrutural, como o Sol Nascente, como o Itapuã. Então, aqui eu trago um índice de oportunidade humana que foi construído lá por técnicos da Codeplan. Então, onde tem a maior oportunidade, claro que estamos no centro, onde nós estamos agora, essa centralidade, e as regiões mais periféricas, mais de baixa renda, onde concentra a maior parte da população, nós temos um índice muito menor de oportunidades. Então, essas são que a gente está traduzindo da estrutura de oportunidades. Então, se você tem uma população em risco, se a estrutura de oportunidades pode reduzir esses riscos e reduzir a vulnerabilidade, nós não temos isso no Distrito Federal e podemos investir muito mais na construção de estruturas que deem oportunidade a essa população em risco. Então, eu vou falar um pouquinho da vulnerabilidade ao nascer e na primeira infância. Eu trago aqui um pouco sobre os nascimentos segundo a idade da mãe. Vejam, aqui eu tenho o grupo 1 de RAs, é o grupo de mais alta renda, que nós vimos aqueles azuizinhos. E o grupo 4 é o de mais baixa renda, é aquele que está no topo daquele gráfico anterior. Como é diferente o momento de ter o filho. Então, a gente sabe que a idade da mãe ao ter o seu filho é um indicador de vulnerabilidade. Quanto mais cedo essa mãe tem seu filho, maiores os riscos de sobrevivência da criança e maior vulnerabilidade dessa mulher, porque muitas vezes ela não completou os seus estudos e precocemente inicia o seu período reprodutivo. Então, vejam no grupo 4 que você tem uma concentração de mães em idades muito jovens, enquanto no grupo 1 as mães têm filhos mais tarde, como vocês, muitos de vocês, porque primeiro vão concluir seus estudos, fazer
né, o ensino superior, a pós-graduação e depois pensar em realizar a sua fecundidade, se assim o desejarem. Então, nós temos aí uma redução muito grande da fecundidade no país e no Distrito Federal, mas essa redução ela é muito diferente segundo estratos sociais. Em estratos mais elevados, nós temos uma redução muito forte e uma postergação do momento em ter o filho, enquanto que nos estratos mais baixos nós temos ainda uma prevalência da fecundidade na adolescência. Então, são exposições a risco e também vulnerabilidade bastante diferentes. Então, aqui o sistema de saúde tem que atuar, tem que apoiar essas meninas, tem que acolher, como a Carolina disse, e nós sabemos que o sistema de saúde hoje, principalmente na periferia, não acolhe de maneira adequada essas meninas que têm seus filhos. Aqui, segundo a escolaridade da mãe. Então, vejam, quando a gente tem uma escolaridade muito baixa, nós temos uma concentração de mães com idades muito cedo, quer dizer, são mães muito jovens. A escolaridade mais elevada, veja o pico para essas mães que têm 12 anos ou mais de escolaridade, já é depois dos 30 anos. Então, isso é muito importante. Então, aquelas mães jovens com escolaridade baixa, são essas mães que estão tendo seus filhos na periferia, nas regiões de menor estrutura de oportunidades do Distrito Federal. E para completar esse estudo, nós fizemos o recorte segundo mães negras e não negras. Vejam que as mães negras seguem o padrão de fecundidade precoce, de exposição a maior risco. Então, nós sabemos qual a população, nessa questão do atendimento ao pré-natal, do acompanhamento no momento do parto e do puerpério, quem é a população feminina em maior vulnerabilidade. Eu chamo a atenção sobre essa questão porque entre os indicadores de desenvolvimento do milênio, e é um dos indicadores que compõem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é o indicador da razão de morte materna. É o único indicador que o Brasil não alcançou a meta e, recentemente, nós tivemos um aumento desse indicador de morte materna. É inconcebível em um país como o nosso que nós tenhamos ainda um número expressivo de mulheres que morrem durante a gravidez, no parto ou no puerpério. Então, isso é muito importante, que vocês, a área de saúde, estejam atentos a esse acolhimento de mães jovens, mães em situações de vulnerabilidade, como que o setor saúde acolhe essas mulheres. Isso daqui é muito recente, porque a gente esteve trabalhando para fazer esse cálculo desse indicador, que é a taxa de mortalidade infantil, segundo grupos de RA. Vejam que a taxa de mortalidade infantil ela é menor somente no grupo 1 de alta renda. Nos grupos no grupo 2, aqui de média alta, ainda é alta a mortalidade infantil, mas nos outros grupos é muito mais elevado. Então, recentemente, a gente viu um aumento da mortalidade infantil no país. Essa é uma faixa etária de extrema vulnerabilidade que mostra a situação social, econômica de um território, de uma população. Então, quando a gente vê desigualdades dessa forma, em níveis tão elevados, é de se preocupar. Eu estou falando do Distrito Federal, eu não estou falando do Nordeste brasileiro. Eu não estou falando de regiões onde o desenvolvimento ainda, a gente fala, não chegou. Eu não estou falando de um território que tem rios caudalosos intransponíveis durante as cheias.
Eu não estou falando de um território onde nós temos montanhas nevadas e que você não pode dar atendimento a uma criança. Eu estou falando do Distrito Federal, capital federal desse país. Esses são os nossos dados. Para vocês compararem, Portugal tem 3 óbitos infantis por cada 1000 nascimentos. Portugal. Nós estamos nos maiores níveis na América Latina de mortalidade infantil. E nós não conseguimos reduzir. Vejam, isso é desde 2001. Então, temos muito que trabalhar. Sabemos. Por que não fazemos? Então, são perguntas que nós temos que nos fazer, né? Onde nós estamos falhando? Eu trago também uma questão que foi agora objeto, né, de a gente está falando do atendimento das crianças na primeira infância. E aqui a gente sabe que a criança que precocemente entra na educação infantil, ela tem mais chance, né, de ampliar seu processo de cognição e de alcançar aí melhores posições, né, na sua vida. Então, a socialização na escola. Então, isso é muito importante que crianças, né, tenham acesso à educação infantil. E aqui é que a gente vê com os dados, né, da PIDAD que nós temos uma desigualdade muito grande, né, territorial, desse acesso a essa educação infantil. Tanto entre as crianças de 0 a 3 anos, como as crianças de 4 a 5 anos, quando a educação infantil já é obrigatória. Então, pelo Plano Nacional de Educação e o Plano Distrital de Educação, é obrigatório, né, a matrícula de crianças a partir de 4 anos nas escolas. Então, nós ainda temos muito que alcançar. Vejam, se no plano piloto nós temos 95% das crianças, 100% inclusive em outras áreas, né, proporções elevadas, nas regiões de mais baixa renda, nós temos aí um número, né, bem reduzido e temos que, né, fazer com que esse percentual aumente. Essa pesquisa de 2015 e 2016, devo dizer que na pesquisa que foi findada hoje, o relatório, nós já aumentamos em muito essa frequência escolar, mas ainda nós estamos em uma posição não confortável entre as unidades da federação. Vejam que o Piauí e o Ceará já conseguiram a universalização do atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos. Então, nós temos aí experiências exitosas em outros estados que não têm, são estados reconhecidos como estados, né, que não têm um índice de desenvolvimento como o nosso, o Distrito Federal, mas que já alcançaram essa universalização. A vulnerabilidade ao crescer na adolescência e juventude. Então, aqui, só para vocês verem mais uma vez onde estão as crianças. As crianças jovens estão, sobretudo, na periferia. Não sei se vocês, né, conseguem ver, né, as famílias onde tem crianças, mais uma vez, a gente tem as famílias com crianças nas regiões de mais baixa renda. Vejam, aqui nós temos, né, as famílias e qual o nível de o status social em que essas famílias estão. Essas famílias que têm crianças, vejam, elas estão sobretudo nos estratos de mais baixa renda. Outro indicador importante é a composição familiar. A gente sabe que arranjos familiares que, né, têm apenas uma pessoa
né, como responsável por aquela família, ou seja, arranjos monoparentais, né, sobretudo quando a mulher está à frente, que tem que trabalhar, tem que deixar seus filhos, você tem uma família em uma situação de maior vulnerabilidade. O Estado tem que estar ali apoiando essas famílias no cuidado dos seus filhos. Vejam que aqui a gente sabe que em algumas regiões de mais baixa renda, a proporção de famílias com crianças que são em arranjos monoparentais é mais elevado. Então, aí o Estado tem que estar mais presente. Aqui é um índice de vulnerabilidade juvenil que mostra nessas cores, né, mais quentes e mais escuras, onde a gente tem a maior violência com jovens e a maior vulnerabilidade nessa faixa etária. Então, isso já é sabido também entre vocês. Eu vou passar aqui, que eu tenho pouco tempo, mas eu queria falar para vocês, né, o indicador dos nem estudam nem trabalham entre os jovens. Esse é uma categoria que é muito heterogênea, mas a gente está preocupado com aquele jovem que é nem, não estuda nem trabalha, mas que não concluiu o ensino fundamental e que não consegue inserção no mercado de trabalho. Então, esse jovem, ele reside na periferia, ele é negro, ele é de uma família, né, de muito baixa renda. Então, a gente já sabe qual é o perfil desse jovem que está naquela situação que a gente fala de desalento. Então, é muito importante que a gente olhe essas crianças, esses jovens. E, finalmente, né, vou falar da vulnerabilidade ao envelhecer. Algumas questões aqui para vocês verem as diferenças de expectativa de vida, né? Quanto que você espera viver em anos. Isso daqui é uma estimativa que nós fizemos. Vejam para 2018. Quem reside na periferia, né, se é homem, espera viver 70 anos. Se reside no centro, espera viver 76. Ou seja, 6 anos de vida separa, né, o homem da periferia do centro. As mulheres, da mesma forma, menor, né, diferença, mas aqui é um indicador resumo, que resume toda, né, a trajetória de uma vida. Então, nós gostaríamos que esses números eles fossem muito mais próximos e não tanta diferença. Outro olhar é sobre quando a gente considera expectativa de vida a partir dos 25 anos, ou seja, se eu cheguei aos 25 anos, quantos anos ainda eu espero viver? E nós fizemos isso segundo o nível de escolaridade. Vejam, aqueles que têm escolaridade mais elevada esperam viver mais de 50 anos, 53,6 anos para homens e 57,4 anos para mulheres. E aqueles que não completaram o ensino fundamental, vejam qual o tempo que espera viver a partir dos 25 anos. Vejam que já sobreviveram à violência juvenil. Aqueles que sobreviveram à violência juvenil ainda têm um diferencial muito grande, né, de vida, de tempo de vida, dependendo do número de anos de estudo. E para falar, né, fechar essa questão, né, da vulnerabilidade entre os idosos, a gente tem os arranjos familiares, eles são marcadores, né, dessa vulnerabilidade ao envelhecer. Então, essa vulnerabilidade ela é influenciada muito pela renda e pela a idade desse idoso. Nós temos o idoso jovem, né, na casa dos 60, o idoso e o idoso muito idoso, ou seja, acima de 80 anos, né, a gente já tem, né, a redução
das funcionalidades mais incapacidades. E o arranjo, em que arranjo está esse idoso, é muito importante, porque esse vai ser um marcador de vulnerabilidade. Então, aqui, se o idoso é responsável pelo domicílio, ele vive sozinho, vive com o cônjuge ou com a família estendida, né? São 3 categorias de tipos de arranjos e que dá uma certa menor vulnerabilidade a esse idoso. Quando ele vive com outros parentes, ou seja, o idoso é agregado no domicílio, ele está mais sujeito a violências. Então, o grau de vulnerabilidade, ele aumenta segundo esse tipo de arranjo em que ele está inserido. Então, isso é muito importante que o setor saúde considere esse tipo de arranjo. Então, são essas características da população que eu queria trazer esse panorama para vocês, né? E sinais de outras coisas, mas eu deixo aqui para vocês fazerem essa reflexão sobre como atender essa população em vulnerabilidade. Muito obrigada.